Graça e paz, povo do Eterno, abençoado com ricas bênçãos celestiais. No vídeo de hoje, nós queremos tratar de um assunto relevante, o qual você também pode acompanhar aí da sua casa. Nós queremos falar hoje a respeito da Páscoa. Recentemente, o mundo celebrou a Páscoa, sexta-feira da Paixão, e sábado da Aleluia, domingo de Páscoa, a ressurreição, ovo de Páscoa, coelhinho de Páscoa, aquela coiseira tudo. E muitas denominações religiosas tomaram no domingo, comeram um pedaço de pão e tomaram um copo de suco de uva maguari, alegando que estavam celebrando a Páscoa. Mas e você? E você que tem acompanhado o canal do Misael Honório? O que significa a Páscoa para você? Provavelmente você já deve ter ouvido falar muito a respeito da Páscoa, mas 99% de probabilidade de que o seu líder religioso nunca explicou para você o que é a Páscoa, o que simboliza a Páscoa e como é feito a Páscoa e quem pode celebrar a Páscoa. Então vamos lá nesse vídeo. A Bíblia conta para nós sobre a festa da Páscoa com muitos detalhes. 7 dias de comemorações, o pão asmo sem fermento. Você pode ler no livro de Êxodo, capítulo 12. Mas ela começa muito atrás com o patriarca Abraão. Deus se revela com Abraão e faz um pacto. Deus pede para Abraão pegar os animais, partir, colocar essas partes em uma dos lados e Deus ia passar pelo meio. Depois que isso que acontece com Abraão, que ele cai num profundo sono, Deus faz uma profecia: Abraão, de você haverá uma grande descendência. Porém, saiba que essa descendência irá ser escravizada, irão sofrer na terra de um povo estranho. Porém, 4 gerações depois, eles voltarão para a terra de Israel. Então, Abraão recebe essa notícia de que a sua descendência vai passar por um momento muito difícil, mas vai ter um fim glorioso. E nós sabemos que depois de Jacó, José já havia sido para o Egito, e quando veio a fome no Egito, daquele sonho que o faraó teve, 7 anos de fartura e 7 anos de fome, a fome não pegou só no Egito, mas chegou até a terra de Canaã, aonde estava Jacó com os outros filhos, irmão de José, que era governador do Egito. Então eles foram para o Egito quando José se revela e diz: eu sou José, e pede para que eles tragam o seu pai. Aqui começa a profecia de Abraão. Agora eles começam uma vida no Egito, que começa muito bem, porém a Bíblia mostra que no comecinho, no livro de Êxodo, se levantou um novo faraó que não conhecia José, começou a maltratar o povo de Israel, judiando, maltratando e até matar. Ordenou a matar todas as crianças do sexo masculino, jogar elas cruelmente, recém-nascidas, no rio Nilo, que era infestado de jacaré e crocodilo. Aí passa-se anos e anos de sofrimento e escravidão, ao ponto que chega o momento que Deus fala para Moisés: eu escutei o grito de dor do povo de Israel e chegou o momento da redenção. Agora Deus fala para Moisés: você será o meu enviado
para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. E Moisés então responde: mas quem sou eu? Eu não tenho condições, eu sou gago, eu sou gago, Moisés era gago. Mas Deus diz: o seu irmão Arão, irmão mais velho Arão, irá acompanhar você. Então aí acontece vários milagres. Moisés e Arão se apresentam frente ao faraó e fazem muitos milagres, e os feiticeiros também fazem, como fazem dentro dos templos denominacionais hoje. Então, nós começamos aqui com as 10 pragas do Egito, começando pelo sangue, depois a rãs, os piolhos, a mortandade dos primogênitos. Então, tudo detalhadamente sobre a quarta praga são muito deturpadas. Na 10ª praga, nós sabemos que foi a morte dos primogênitos, mas antes acontece algo que quase ninguém percebe. Deus ordena ao povo de Israel que cada um pegue um cordeiro e faça desse cordeiro um sacrifício, o sacrifício da Páscoa, que você já ouviu falar, mas nunca fez na sua casa. Então, do cordeiro morto, eles deveriam passar sobre os umbrais da porta da residência deles. Você faz isso na sua casa? E quando houve a praga dos primogênitos, este foi a ordem que Deus deu, porque aonde tinha o sangue do cordeiro, a praga da mortandade dos primogênitos não afetaria. Que aqui é espetacular, que Deus ordena que os seus cordeiros no Egito eram considerados divindades. Então, o que estava acontecendo aqui era que o povo de Israel, que era um povo escravo, estava pegando sobre a ordem do Eterno, sobre os carneiros dos deuses dos egípcios, que eles adoravam os deuses dos egípcios. Aqueles animais, trabalhavam, agora são mortos na cara dos egípcios. Então Deus queria passar uma ideia para os egípcios que isso aqui não pode ser Deus, isso aqui é uma criação minha. Essa mensagem era para o povo de Israel, para não crer no paganismo, que tantos e tantos anos a nação de Israel viu dentro do Egito. Então, vem a praga dos primogênitos. Faraó, que tinha o seu coração endurecido, ele implora para que Moisés e Arão e todo o povo de Israel fosse embora do Egito. Leva tudo que vocês querem, tudo que vocês pedem, mas saiam daqui, que eu não quero mais vocês aqui dentro do Egito. Então Faraó suportou as 10 pragas, mas quando Faraó viu o filho dele morrendo, tanto sofrimento nessa última praga, aí o coração dele se quebrantou e o povo ficou aliviado quando o povo de Israel foi saindo do povo do Egito. Mas no dia que isso aconteceu, foi no dia 15 do dia de Nisan, quando o Eterno ordena fazer a festa da Páscoa, que é chamado a festa do pão ázimo. E se a saída do exílio é no dia 15, por que a festa foi do dia 15 de Nissan até o dia 21? 7 dias. Por que tudo isso? Então a resposta para a primeira pergunta é muito interessante. O que aconteceu foi o seguinte: com essa pressa da saída, o povo está saindo e a massa de pão que eles estavam preparando não dava tempo de fermentar para eles comer na viagem. Então eles foram obrigados a colocar no forno rapidamente e ficou pão asmo. É um pão sem fermento.
é uma massa de pão, só que ele não cresce, ele não vai fermentar. Então, quando você vê um pão ázimo, que é chamado de maçã, ele é achatado, ele não cresce, fica redondinho, maciozinho, como esse pão que a gente compra na padaria. Então, quase todas as oferendas de farinha no grande templo também era de pão asmo, sem o fermento. Agora, interessante, veja o que Deus ordena. 7 dias comereis pão asmo, do primeiro tirareis o fermento da sua casa, porque qualquer pessoa que comer pão fermentado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. É um estatuto perpétuo. Guardareis estes dias nas gerações por estatuto perpétuo. O Eterno fala que é uma lei eterna, vai ficar para sempre. Ninguém tem o poder de dizer que essa lei é anulada. Até hoje ela funciona, a Páscoa. Na Páscoa come-se o pão fermento, pão ázimo sem fermento. Mas por que 7 dias? Porque o faraó se arrependeu, depois que ele viu que o povo de Israel saiu, bateu nele um arrependimento. Ele reúne os seus soldados, os seus exércitos, e ele mesmo vai na frente e foi atrás do povo de Israel. Vamos novamente, vamos perseguir o povo de Israel e trazê-los de volta para o Egito, ainda com tudo que eles levaram da gente. E o que acontece? Essa perseguição dura 7 dias. No 7º dia acontece o grande milagre. O grande milagre da abertura do mar. O povo de Israel entra pelo mar e Deus faz o grande milagre que o mar se abre, e quando Israel está do lado de lá, os egípcios adentram dentro do mar, e nesse momento as águas do mar se fecham sobre eles, milagrosa, a ponto que Moisés, junto com o povo de Israel, faz um grande cântico ao Eterno. Morre os animais, morre os soldados guerreiros e até o próprio faraó. Então, da abertura aconteceu do 7º dia, no dia 21 de Nissan. E é por isso que Deus ordena 7 dias de festa, que é a Páscoa original da Bíblia. Essa festa, então, ela possui a ideia do pão asmo, a proibição de comer ou possuir em casa qualquer alimento ou bebida que tenha fermento, que seja fermentada, que é o trigo, a cevada, a espelta, a aveia e a centeia, que esteve em contato com água por mais de 18 minutos, é considerado levedado, fermentado, proibido de comer ou mesmo de ter na casa. Então, teria que ser lançado fora. Também há o mandamento divino da Bíblia de contar aos seus filhos essa história. E que essa história seja transmitida de geração em geração, mostrando que Deus fez este grande milagre no Egito. Ele demonstrou a presença dele desse mundo, a previdência dele, o controle dele sobre todo o controle da vida humana, seja da água, dos animais, das enfermidades ou mesmo da morte, durante as 10 pragas que ele fez. Então, quando nós contamos essa história, nós estamos contando a nossa fé inabalável no Deus verdadeiro, que nos dá o estatuto perpétuo de fazer a Páscoa. Muitas pessoas se confundem
há um sacrifício pascal e há a festa da Páscoa. O sacrifício pascal era feito no tabernáculo ou no grande templo de Jerusalém, no dia 14 de Nissan, na véspera do que se chama na Bíblia da festa dos pão asmos dos 7 dias. Aqui está escrito que o povo de Israel deve comemorar. Os outros 7 dias não estão ligados ao sacrifício pascal, estão mais ligados a essas leis mostradas, a ideia do pão asmo e da proibição de consumir ou possuir que tenha o fermento. Essa é a Páscoa bíblica. Agora, o que nós vemos hoje em dia? O que nós temos observado hoje em dia sobre a Páscoa? Ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa, todo mundo celebrando a Páscoa. E essa celebração de hoje, essa celebração que os religiosos, tanto católico, quanto o espírita, quanto o evangélico, o protestante, o pastor, o padre, o bispo, seja lá quem for, eles celebram domingo de Páscoa, uma celebração que ninguém sabe a origem e que não é bíblica e que não existe dentro da Bíblia. Então, quando você vê lá eles celebrando a Páscoa, o que eles fazem? Eles comem o pão asmo sem fermento, o cordeiro sacrificado, assado no fogo e as ervas amargas. Essa é a Páscoa judaica. Não é para nós brasileiros, nós não somos judeus. Mas aí os religiosos, para prender as pessoas dentro de suas denominações, então eles celebram junto com o mundo todo a idolatria pascal, que é o ovo de chocolate e o coelhinho da Páscoa. E aí eu faço a seguinte pergunta para você: a quem você está obedecendo? A quem você está seguindo? A lei de Deus ou a lei dos homens? O estatuto de Deus ou o estatuto de homens criado para prender você dentro do sistema denominacional taxado de igreja? Ovo de chocolate e coelhinho. Um abraço e até a próxima.